Sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio da segunda temporada do programa Fides Reformata, sua revista eletrônica na internet. Lembrando você que todos os artigos da revista Fides Reformata, 27 anos já de revista, publicação ininterrupta, todos os artigos estão disponíveis gratuitamente no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br/Fides Reformata. Nós temos gravado esses programas, que são programas de bate-papo, entrevista, baseados nos artigos da Fides Reformata. E hoje nós temos o privilégio de receber o Dr. Heber Carlos de Campos para falar a respeito do artigo A Presença Real de Cristo na Ceia, no Pensamento de Calvino. Dr. Heber, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. É um prazer mesmo estar com vocês. Vamos começar então. O que é a Santa Ceia? Cara, a gente toma todo mês isso, você vem me perguntar a vida inteira. É o evangelho que atinge outros sentidos nossos, como a visão. Se fosse somente a visão, ficaria ruim, mas toda a proclamação através da ceia atinge os ouvidos, porque é lida a Escritura, é explanada a Escritura, né? E há a chamada para a participação da ceia. Mas é a lembrança ótica, digamos, daquilo que a gente ouve falar há tanto tempo. Cada vez que você participa da ceia, você está rememorando um fato, tentando criar alguma coisa que atinja esses sentidos tão preciosos nossos que são os olhos e os ouvidos. Tem havido muita discussão entre diferentes tradições do cristianismo a respeito da compreensão da Santa Ceia. Então, a primeira pergunta, e eu vou fazer também a respeito de outras tradições, mas como os católicos romanos compreendem a Santa Ceia? Antes de responder sobre os católicos, essas controvérsias são chamadas de controvérsias eucarísticas no tempo da Reforma e da pós-Reforma. Então vem a pergunta. Como que os católicos compreendem a Santa Ceia? A grande briga de todos os protestantes da época da Reforma e da pós-Reforma foi Roma. Roma era o inimigo comum de todos nós, por causa de algumas coisas. A primeira e talvez a mais significativa seja o fato do entendimento da expressão da Escritura que fala, isto é o meu corpo. Esta foi a grande motivo de grande discussão entre os cristãos dos mais variados matizes. Mas eu creio que o católico creu e até hoje crê, está no core, no coração do seu pensamento teológico. Eles creem que aquilo que as pessoas comem, o pão, não é simplesmente o pão, mas é o próprio corpo do Senhor, porque eles creem que quando o pão é consagrado, existe uma mudança de essência, deixa de ser pão e se transforma em real corpo de Cristo. A gente chama isso de transubstanciação, ou seja, você não come o pão e o vinho, você come o corpo e o sangue. Se bem que os católicos só comem o pão, que o sangue fica para o sacerdote. Essa é uma outra briga nossa contra eles, que os fiéis só participam de um dos elementos. Mas essa transubstanciação
sempre foi fortemente rejeitada por todos, por luteranos, por zwinglinianos e por calvinistas. É uma loucura pensar que uma substância, através da oração de um sacerdote, se transforme fundamentalmente noutra coisa totalmente diferente. Então, os protestantes protestaram contra essa doutrina de Roma. Tá? É muito grande essa doutrina, mas apenas Claro. um vislumbrezinho. E esse é o nosso objetivo. E os luteranos, eles protestaram contra essa compreensão romana, mas eles tiveram uma compreensão peculiar deles. Eles não fugiram totalmente. Eles dizem que nós comemos o pão e o vinho, mas juntamente com o pão e o vinho, nós comemos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, porque, dizem eles, o corpo de Jesus Cristo, o sangue de Cristo está em, com e sob aqueles elementos físicos, o pão e o vinho. Então, quando você come um, você está comendo o outro. Na católica, você come só um, aquilo que foi transubstanciado. Na teologia luterana, você come, de fato, o pão e o vinho, mas juntamente com ele, você come o corpo e o sangue de Cristo. E eles estão afirmando isso de maneira literal. Literal. É difícil a compreensão desse pensamento deles. Eu estudei num seminário luterano, quando eu fiz meu doutorado de 89 a 92. Eu era praticamente o único não luterano da classe. E eu participei toda semana do culto onde a ceia era oferecida. E eles nunca deram para mim, porque eu não tinha o mesmo entendimento deles sobre a matéria. Uau. Veja quão importante para eles é o significado de pão e vinho, juntamente com corpo e sangue. Como eles sabiam que eu não cria da forma, eles simplesmente me deixaram de lado. Tá. Deixa eu contar uma curiosidade. Eu era aluno do doutorado e eu fiz uma perguntinha desaforada na classe. Escuta, vocês acham que eu sou um cara cristão, um cara crente? O professor levantou a mão e disse, não. Uau. Alguns colegas me conheciam bem, a gente brincava junto, jogava esporte junto, estudava junto. Falando, Heber, de acordo com a nossa doutrina, você não é, mas de acordo com a nossa opinião, você é. Por causa da ceia. Por causa da ceia. Hoje, a ceia, para nós, calvinistas, mesmo para os luteranos, mesmo para os batistas, pentecostais, é importante, mas não é importante ao ponto de ser importante como é ainda na igreja luterana, especialmente dos luteranos radicais, que são membros do Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, e aqui também tem uma denominação equivalente a eles. Tá. O senhor citou aí a compreensão dos batistas, pentecostais. Existe a maioria da cristandade evangélica e existe a compreensão calvinista, e elas são diferentes. São. Qual é a compreensão dos batistas, pentecostais, da maioria da cristandade evangélica? Para falar de maneira bem simples, as outras tradições que não a luterana e a reformada tomam a ceia como sendo um memorial, uma lembrança de alguma coisa passada. E não aceitam a presença real de Cristo na ceia, que católicos, luteranos e reformados aceitam, ainda que de modo diferente. Então, em memória de mim,
dizer, como um memorial, e eu acho que tem o elemento de memorial, sem dúvida. Uhum. Jesus ensinou isto, mas o memorial não é a coisa fundamental, ainda que faça parte. Então, tanto literal quanto espiritualmente, a pessoa só está comendo um pedacinho de pão e um. Nada mais, e é uma lembrança. Uhum. Eles não creem que Cristo está realmente presente na ceia. Então, entrando agora na compreensão calvinista, compreensão dos reformados. Como é que os reformados compreendem a Santa Ceia, a presença de Cristo na Santa Ceia? Calvino tentou ficar entre Lutero e Zwinglio. Ele cria basicamente como Zwinglio. Porque Lutero tornou o corpo de Cristo divinizado. Eles não gostam de ouvir isso, mas é verdade. Eles passaram a crer que o corpo de Cristo estava presente em todo e qualquer lugar. Tem uma palavrinha curiosa para isso, só para o pessoal de casa saber qual é essa palavra. Ubiquidade da natureza humana, ou seja, a natureza humana de Jesus Cristo presente em toda parte. Quer dizer, a presença em toda parte é próprio da divindade, Uhum. porque cremos que o Senhor é omnipresente, mas não a sua natureza humana que está localizada num determinado lugar hoje, no céu, à destra de Deus. Então, a compreensão calvinista. Como eu disse, ele tentou ficar entre um e outro, entre os luteranos e os zwinglinianos, mas não é fácil de entender. E não existe plena harmonia entre os reformados a respeito disso. Okay. Eu vou discordar do tio Calvino. Uhum. Calvino ensinou que Cristo está presente total na ceia, no seguinte sentido, ele cria que, segundo a sua natureza divina, ele está presente em toda parte. Tá? Mas a pergunta é, e a natureza humana de Jesus Cristo está presente na ceia? A resposta dele é a seguinte: a natureza humana de Cristo é tomada como presente na ceia, porque na ceia o nosso espírito é elevado ao céu. Emprestou-se da teologia católica a expressão sursum corda. Lembra? Elevai os vossos corações. Sursum corda. Na liturgia romana aparece muito essa expressão, elevai os vossos corações. Então, Calvino crê que nós elevamos nossos corações e nós temos contato com a natureza humana de Cristo que está lá no céu, por isso os nossos corações precisam ser elevados para o céu. E então, ao tomar a ceia, nós participamos não somente da natureza divina que está presente, porque é onipresente, e da natureza humana a que fomos elevados no céu. Eu creio que um sacramento, e eu creio que é um sacramento, é coisa que vem de cima para baixo, não nós indo para lá. Eu não creio no sursum corda como sendo a maneira de o Espírito nos levar até a natureza humana de Cristo. Eu creio que na presença real de Cristo na ceia, que é o meu pensamento, a divindade de Cristo está presente, obviamente, não tem como negar isto, mas a sua humanidade está presente, mas representada. Nós temos contato com o pão e com o vinho que representam a natureza humana. A natureza humana de Jesus Cristo continua lá no céu. Ela não vem aqui à terra e nem nós somos elevados em nossos corações pelo Espírito Santo até a presença da natureza humana de Cristo. Mas quando nós tomamos do pão e bebemos do cálice, nós estamos tomando o corpo e o sangue de Jesus Cristo que estão ali representados. Existe algo sobrenatural acontecendo nesse momento da Santa Ceia? Eu não creio em algo sobrenatural no sentido místico.
eu creio que nós nos apropriamos de alguma coisa muito preciosa. Uhum. Eu não me aproprio do corpo de Cristo, nem do sangue de Cristo cada vez que eu tomo. Eu me aproprio do pão e do corpo e do vinho, Uhum. que apontam para a verdade que está ausente fisicamente de nós, que está no céu. Uhum. A coisa boa é que eu creio que seja um meio de graça. A ceia é um meio através do qual nós nos apropriamos de coisas que são inexplicáveis logicamente. Uhum. Coisas que são superiores, que vão além da explicabilidade. O Senhor está presente aqui, na ceia. De um modo diferente em que Ele está presente em toda parte com sua onipresença. Uhum. É um meio em que Ele nos abençoa também pela lembrança de tudo o que Ele fez quando nós participamos da ceia. Fazer isto não se esquecendo de mim. Uhum. Então, quando você entra nessa esfera de tentar visualizar o que foi feito na história e representado pelo ato do corpo partido e do sangue derramado, há alguma comunicação extraordinária. Uhum. Eu não chamaria miraculosa, porque é difícil definir o que é milagre nesse sentido, mas alguma coisa preciosa que não damos conta de definir. Uhum. Tá? Como palavra final, o que o senhor diria para quem está em casa e vai ter uma próxima participação da Santa Ceia? Como que o senhor diria para a pessoa se preparar para esse momento? Há certos mandamentos no próprio texto. Uhum. Não comer o pão indignamente, etc. É ter consciência plena e clara do que você está fazendo ali. Não faça isso como um ritual que se repete na minha igreja toda semana. Uhum. Toda semana. Na maioria das igrejas é uma vez por mês. Uhum. Mas cada vez que você participa daquilo, ponha o seu coração no que você faz. Ou seja, reflita sobre o que aconteceu lá no Gólgota, Calvário. Reflita no fato de que foi por você. Reflita no fato de que aquilo traz consigo a ideia de penalidade paga. Traz a ideia de perdão de pecados. E aquele lembretezinho dele. Não se esqueçam de mim, tá? Fazer isso todas as vezes, lembrando-se de mim. Doutor Eber, muito obrigado por esse tempo gostoso aqui, conversando sobre esse assunto tão fundamental. É bom falar. Eu tenho um curso no Jumper só sobre a ceia. Já faz um tempo que eu não dou, mas tem muita coisa, cara. As controvérsias são espantosas. Os confrontos entre os caras, você precisa ver houve um colóquio de Marburg, se não me engano, em que Lutero, Melanchthon, Zwinglio, os gigantes da reforma juntos, e saía coisa feia, saía briga, porque era tão importante para eles o assunto, que a coisa pegava fogo. Tem um livro escrito por acho que é Hermann Sasse, um luterano do Sul, que fala, isto é o meu corpo. Se vocês puderem comprar esse livro, acho que é da Concórdia ou Sinodal, eu não lembro qual editora. Mas ali tem umas narrativas fantásticas, descrição de gente que estava lá, que fez, que copiou tudo, que registrou tudo. É fantástico aquele confronto de gigantes da reforma. Que legal. Muito obrigado, Dr. Eber, pela dica e por esse momento precioso. O prazer foi meu. Esse é o programa Fides Reformata. Foi um prazer ter você mais uma vez acompanhando-nos aqui. Até o próximo programa.